Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Sempre bom estar com a comunidade do Senhor, com a igreja do Senhor. Mesmo em meio a um feriado prolongado, estamos aqui adorando, servindo ao Senhor. Nada melhor do que estarmos na presença do Senhor em comunidade, como família da fé, né? Nada contra feriado, porque é bom, e eu gosto também, mas servir ao Senhor sempre é agradável, sempre é louvável estarmos diante da presença do Senhor. Chegamos então em nosso último devocional, os 40 dias de oração. Boa parte dos irmãos participaram, foi um tempo abençoador, um tempo onde fomos enriquecidos pela palavra do Senhor, transformados em muitos aspectos da nossa vida. Então agradecemos a Deus ao longo desses 40 dias, não é mesmo? Hoje não é um encerramento, hoje é somente o último devocional desses dias. O encerramento vai ser no próximo domingo, no dia 18. Então não perca, porque o Senhor vai continuar falando contigo, te encorajando também acerca desse tema, transformados. Ao longo desse tempo, ao longo desses 40 dias, vimos algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente viu como é necessária a transformação em nossa vida. Somos caídos, somos pecadores, temos uma natureza corrompida. Nada melhor do que um Deus gracioso, que é capaz de nos transformar, moldar o nosso coração, moldar o nosso entendimento. Vimos também como o processo de renovação da nossa mente muda a nossa forma de pensar, logo as nossas ações também, decorrente da maneira de pensar. Observamos também ao longo desse tempo como Deus usou situações, circunstâncias, provações, perdas, ganhos e até mesmo pessoas, como pais, filhos, irmãos, amigos, inimigos, desconhecidos, pessoas difíceis para moldar a nossa vida. Então Deus usa tudo e todos para transformar-nos, para sermos mais parecidos com Jesus. Entendemos também como que funciona o processo de transformação através da atuação do Espírito Santo em nós, quando nos ajudou e nos fez despojarmos do velho homem, e aprendemos que esse despojar é uma ideia contínua também, e nos revestirmos da nova criação, de um novo homem. Portanto, somos nova criatura em Cristo Jesus. Aprendemos também como refletir a transformação da nossa vida através dos meios sociais. Eu sou transformado, logo essa transformação deve ser refletida em minha família, nos meus relacionamentos, em minhas amizades, na igreja que eu participo, que eu sirvo ao Senhor. Afinal, qual é o fim da transformação em nossa vida? Qual é o ápice da transformação na vida do crente, na vida da pessoa? Podemos definir algumas premissas aqui. Alguns podem dizer que a transformação é para aplacar a consciência de culpa, porque eu vivi de uma maneira regalada, uma maneira ruim, e logo a transformação pode tirar esse peso da minha consciência. Outros podem dizer que é preciso a transformação na minha vida para ser salvo em Cristo Jesus. Logo, para eu ser salvo, tem que ter um requisito, a transformação. Outros também podem dizer que é preciso ter a transformação em nossa vida para ajudarmos esse mundo caótico ser redimido de alguma forma, porque acaso a situação está ruim em diversos contextos. E se somos transformados, a gente pode, de alguma forma, mudar a corrupção do mundo. Então, de acordo com essas premissas, você considera elas verdadeiras ou falsas? Você pode mudar o mundo caótico? Você é transformado porque você é salvo? Ou você é salvo ou é transformado? Por mais que essas afirmações tenham um ar de verdade, quando olhamos o pormenor dessas afirmações, não encontramos consistência bíblica, consistência nas escrituras. Se você gosta de ver série, na Netflix tem um seriado chamado O Nevoeiro. É um seriado interessante. Quem já assistiu ou está assistindo, levanta a mão. Quase ninguém? É lançamento. Então depois
Não é propaganda, tá? Netflix não está me pagando. Mas se você quiser assistir, fique à vontade. Nesse seriado, em uma pequena cidade nos Estados Unidos, atingiu essa cidade um nevoeiro muito forte, um nevoeiro muito denso. E neste nevoeiro, quando atingia os animais, eles eram infestados por algum tipo de transtorno maligno e atingia as pessoas. Então assassinava as pessoas. E o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a fugir, se esconder nas casas, outras em hospitais, em shoppings. Foi um grupo de pessoas para uma igreja católica. Chegou lá, ficaram alguns dias nesta igreja, e o padre, ele estava se questionando. O que é esse momento? Esse nevoeiro que veio, denso, está atingindo as pessoas, está matando a população, o que está acontecendo? Segundo o julgamento daquele padre, era o juízo final. Não sei como ele chegou nessa conclusão, mas segundo o julgamento dele, era o juízo final, e ele entendeu que ele deveria pastorear, cuidar daquele rebanho, daquele pequeno rebanho que se afugentou na sua igreja. Por que eu estou falando isso sobre esse nevoeiro? Porque questões sobre dúvidas com relação à fé, a nossa interpretação da Bíblia, surge a todo momento. Em alguns contextos, em algumas igrejas, as pessoas têm dúvidas sobre fundamentos da fé. Um exemplo, esse padre que eu citei, ele teve dúvida sobre o que estava acontecendo, sobre o nevoeiro, e ele julgou que era o juízo final. Não sei da escatologia dele, né? Não sei onde ele discerniu que o juízo final veio antes do arrebatamento, tudo bem, né? Mas ele tomou esse julgamento. Na nossa vida, em ambientes comuns, nas igrejas, em nosso entorno, nas comunidades de fé parceiras, irmãs em Cristo, existem questionamentos sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre, enfim, a salvação dos crentes em Cristo Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, como que vai acontecer, quando, como, onde, sobre a segunda vinda real, literal, corpórea de Jesus. As pessoas estão em dúvida sobre isso. As pessoas estão em dúvida sobre a vida eterna, sobre o que de fato é a vida eterna e como ela pode ter a vida eterna. Lembra que Hebreus capítulo 5, verso 12 diz assim: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Ou seja, a dúvida na vida do cristão, ela é comum, porém a dúvida deve ser sanada. Agora, quando um cristão vive em dúvida sobre a interpretação bíblica, é porque de fato ele não está se alimentando de alimento sólido da palavra de Deus. Logo, os ensinos elementares da fé precisam ser postos novamente para que ele cresça na doutrina e compreenda, enfim, conceitos fundamentais, como a ressurreição, arrebatamento, segunda vinda de Cristo e vida eterna. Então, vocês podem ficar abismados, mas nas igrejas, em nosso entorno, em alguns contextos, as pessoas têm dúvidas sobre o que é fundamental em sua fé, em sua crença. E aqui, então, a gente vai analisar hoje as marcas do processo de transformação que definem o fim dessa transformação. Qual é o fim da nossa transformação? E assim, qualquer dúvida que possa existir em nossa mente, em nosso coração, vão ser sanadas, em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler somente o versículo 51, do 51 ao 53. 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 53. Quem achou, diz amém. Quem não achou, espera aí, pastor, que você está apressado. Diz assim o texto: eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis
e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Até aí. A primeira marca, então, do processo de transformação que você precisa entender que acontece e aconteceu na sua vida é propriamente a obra salvadora de Jesus e a segurança que temos nele decorrente dessa obra salvadora. Cristo ele veio salvar a humanidade, então logo a missão era de redenção, era de fazer com que as pessoas crescem em sua vinda, crescem em seu sacrifício, por fim essas pessoas teriam então a vida eterna. Lembra o que ele diz? Em Mateus capítulo 9, verso 13, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Justos, aqueles que têm uma qualificação moral, aqueles que se julgam justos em si mesmo, aqueles que têm uma prepotência, uma arrogância sobre seu estado atual, decorrente em detrimento das outras pessoas. Pelo contrário, ele veio chamar pecadores. Então a obra redentora de Jesus é real, é verdadeira e é para dar vida eterna. E quando falamos desta vida eterna, estamos falando do processo também de transformação que acontece e aconteceu em nossas vidas. E esta obra, então, de redenção aconteceu através de um processo chamado regeneração. Regeneração é a atuação do Espírito Santo mudando um coração, mudando a mente da pessoa, tirando aquele coração de pedra, colocando um coração de carne, um coração sensível a Deus, ao toque de Deus, à graça do Senhor, ao poder salvador de Cristo. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Em João capítulo 3, verso 5, diz assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mais para frente ele continua falando no diálogo com Nicodemos: é necessário que vocês nasçam de novo. Então a obra de regeneração que nos faz sermos convertidos, transformados pelo Espírito Santo de Deus, é a atuação do Espírito em nós, iluminando os nossos olhos, iluminando o entendimento do nosso coração, iluminando a nossa mente caída, para compreendermos a luz do Evangelho de Deus, a salvação do Senhor. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de acordo com Romanos 1,16. Então, Jesus, nesse diálogo, ele fala dessa necessidade de novo nascimento. Assim, todos os que são regenerados pelo próprio Deus, pela atuação do Espírito Santo de Deus, têm uma posição, a posição de estarem em Cristo Jesus. E logo, se temos a posição de estarmos em Cristo Jesus, esses são nascidos de Deus, somos nascidos de Deus. E se somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, não precisa abrir, em João capítulo 1, verso 12 e 3 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você creu, se você recebeu o seu nome, você se tornou filho e filha do Senhor. Aos que não nasceram por descendência natural, ou pela vontade da carne, ou pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é tornado filho de Deus pela obra de conversão, pela atuação do Espírito Santo em sua vida, e logo você passa por um novo nascimento. Você se torna uma nova criatura. E como filhos de Deus, então, temos uma morada definida. Não mais uma morada terrena, não mais o meu apartamento ali, que esses dias estava com problema de manutenção, é sujeito a ser quebrado, danificado, somos lesados por problemas físicos na nossa morada, e a nossa morada também, este corpo corrompido, é complicado, mas não numa morada terrena, sim, temos uma morada espiritual em Deus. Temos a promessa da vida eterna. Você tem que entender que você tem a promessa da vida eterna, meu irmão, minha irmã. Logo, a eternidade para o Filho de Deus deve ser tão clara como a água. Quando falamos de eternidade entre cristãos, estamos falando de algo comum. Não estamos falando de algo desconhecido.
Estamos falando de algo que o Senhor definiu e nos deu gratuitamente em seu Filho Jesus. João capítulo 14, do verso 1 ao 3, fala um pouco dessa morada. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus falando aqui, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Interessante que Jesus, nesse texto, ele fala que aquele que crer nele vai ter uma morada na casa do seu pai. Porque nesta casa há muitos aposentos. E aqui é uma figura de linguagem, um eufemismo. Aqui não tem a ideia de que no céu você vai ter uma grande mansão, você vai ter uma grande casa. Não adianta você trabalhar e falar, olha, quanto mais eu trabalho, quando eu chegar na glória eterna, a minha mansão vai ser fenomenal. Eu vou ter aquela construção, logo no meu terreno vai ter uma piscina, então a minha morada celestial vai ser top, vai ser 10. Não é isso que o texto diz. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu tive um sonho, e eu sonhei que eu tinha a vida eterna, eu estava no paraíso com Deus, na Nova Jerusalém, ela falou, e naquele lugar, a minha casa era muito grande, era enorme, pastor, mas era tão bonita. Irmã, amém. Bom o seu sonho, né? Eu não quis desmotivá-la, porque era uma irmã bem simples, né? Mas as pessoas têm essa compreensão. Quanto mais eu faço para Jesus, mais a minha herança eterna vai ser maior. Jesus aqui no texto não está falando sobre isso. Jesus no texto está falando sobre segurança eterna. Morada, de acordo com a figura de linguagem aqui, é você ter uma vida segura em Deus. Você ser abrigado eternamente no paraíso com Deus. Logo, a corrupção que existe nesse mundo, a vulnerabilidade que temos nesse mundo, não vamos ter mais, porque vamos estar diante do próprio Deus continuamente na segurança eterna dos salvos, dos crentes em Cristo Jesus. Lembre-se das palavras dos homens de branco, os anjos, na ascensão de Jesus, lá em Atos capítulo 1. Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Este Jesus que foi assunto aos céus, ele voltará novamente para levar a sua igreja para a eternidade. E logo essa morada celestial, essa segurança eterna, e aqui uma figura de linguagem grava isso, será concretizada. Estaremos abrigados eternamente no Senhor. Portanto, toda dor, todo sofrimento, toda insegurança que você tem por este mundo caótico, em detrimento com a glória futura, não vai mais existir. Você vai desfrutar, deleitar-se do Senhor continuamente. Isso é abençoador, isso é refrigerador no nosso coração, isso nos motiva em continuar crendo que Jesus vai voltar e vai nos dar essa segurança nele. A segunda marca aqui do processo de transformação é a convicção que temos nas Escrituras, que diz a respeito da ressurreição e da vida eterna, em detrimento de qualquer dúvida que possa pairar e existir em nossa mente. O contexto aqui do capítulo 15, deixa eu tomar uma água aqui, senão vai parar a garganta, tá? Tem aqui meu amigo Dani visitando, seja bem-vindo, Dani. O contexto aqui de 1 Coríntios 15, ele menciona a respeito da imortalidade dos filhos de Deus. Pelo fato de estarem em Cristo, terem a vida eterna, e esta imortalidade será concretizada somente com a segunda vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz no versículo 53 do capítulo 15. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revista de imortalidade. Então um dia, nós que somos mortais, seremos revestidos de imortalidade. E logo o que é corruptível, sujeito à deterioração, que é o nosso corpo, seremos incorruptíveis no Senhor. E ali no contexto, havia cristãos que não acreditavam na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Ressurreição dos mortos que falamos aqui é quando os que morreram em Cristo serão ressurretos para juntos irmos ao encontro do Senhor no arrebatamento da igreja. E aqui Paulo ele combate este ensino ou esta compreensão daqueles irmãos no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Acaso vocês estão questionando a ressurreição? Se ele não tivesse ressuscitado, é inútil a fé de vocês. E ainda estão em seus pecados, ou seja, o sacrifício de Cristo não é eficaz para vocês que acreditam dessa forma. Vivemos em dias em que essas mesmas dúvidas, o espírito de incredulidade tem manifesto em corações, em mentes, onde colocam em xeque a ressurreição do próprio Senhor, a ressurreição das pessoas que vão ser tragas da morte para a vida em Cristo Jesus, colocam em xeque a vida eterna, a volta de Jesus, e ainda existem aqueles que não acreditam nas afirmações da Bíblia com contundência. Na época dos apóstolos, especialmente Pedro combateu falsos mestres, falsos profetas, em suas 2 cartas. Segundo a Pedro, no capítulo 13, do verso 3 a 4, fala um pouco sobre isso, sobre pessoas que zombavam e desacreditavam da promessa da segunda vinda do Senhor. O texto diz: saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Nós somos diferentes. Nós não somos aqueles que desacreditam da palavra do Senhor, desacreditam da segunda vinda, desacreditam das promessas do Senhor. Nós acreditamos na palavra do Senhor, que é plenamente inspirada, que é poderosa para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir na justiça. 2 Timóteo 3,16 diz isso: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Qual o propósito dessa escritura? A fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então as escrituras têm o papel de transformar a nossa vida, nos instruindo, nos repreendendo, nos corrigindo, porque é uma escritura, a palavra do Senhor inspirada pelo próprio Deus, através de homens que foram leais, servos a Ele, fiéis e movidos pela atuação do Espírito Santo de Deus. Também, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, fala também dessa profecia que não surgiu de vontade humana, mas sim do próprio Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Até aí. Então acreditamos que a convicção que temos na palavra do Senhor, nas Escrituras, sana qualquer dúvida sobre a segunda vinda do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a nossa transformação interior. A terceira marca, então, que eu deixo aqui no processo de transformação, depois das Escrituras sendo útil para nos transformar, é o encontro que vamos ter propriamente com o Senhor. Temos uma esperança que é gloriosa em Cristo. E essa esperança nos traz segurança, a segurança eterna, nos traz paz no coração. Por isso, no texto aqui, Paulo ele vem falando da revelação do Espírito Santo,
E ele usa um termo, no versículo 51 do capítulo 15, chamado mistério. E aqui ele não está trazendo a ideia de algo místico, ou uma verdade oculta que está sendo revelada pela iluminação de alguém. Não tem uma ideia de misticismo relacionado a uma interpretação bíblica aqui. Pelo contrário, aqui o sentido é que algo estava oculto e guardado em Deus e foi trazido ao conhecimento através do Evangelho da vida do Senhor. Então, Paulo também, para ilustrar esse conceito, falando à igreja de Colossos, ele traz essa mesma ideia. No capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora que foi manifesto aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério que o apóstolo Paulo está falando aqui no texto é Cristo em nós, a esperança gloriosa. É a própria revelação de Cristo para a humanidade. É a própria obra salvadora, é o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Que outrora estava guardado em Deus na eternidade, mas no devido tempo foi manifesto para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê neste Evangelho. Continuando o texto aqui, se você olhar na sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 51, aqui ele vem falando que nem todos dormiremos. E aqui ele não traz a ideia de repouso físico, de dormir normalmente. Aqui é a ideia de que nem todos morreremos para ter essa transformação. Se você considerar também um texto interessante que fala sobre a segunda vinda de Cristo, que ilustra um pouco isso, é a 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 ao 17, que diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Paulo afirma que alguns não enfrentariam a morte física, pois iriam ao encontro com o Senhor juntamente com aqueles que dormem no Senhor, com aqueles que estão mortos em Cristo Jesus. Então, todos juntos passaremos por um processo de transformação nesse ato de salvação e receberemos, enfim, um corpo glorificado. A Bíblia declara em Filipenses 3, 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele, Jesus, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, no ato do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, para levar sua igreja consigo, os nossos corpos serão transformados. Seremos semelhantes ao corpo do Senhor glorioso. Isso quer dizer que toda a hernia de disco aí vai embora, tá? Amém? Amém, igreja? Isso quer dizer que todo sofrimento que temos hoje como humanidade passará. Isso significa que toda dor, toda lágrima, todo sofrimento que temos pelas pessoas passará. Isso significa que toda tribulação, circunstância caótica que enfrentamos, seja em nosso trabalho, em nossa vulnerabilidade no trabalho, seja com o filho que está complicado de lidar, seja em conflitos relacionais, vai passar. Quanto mais sofrimentos que temos na nossa carne, na nossa fraqueza, o nosso corpo vai se encontrar glorioso com o Senhor. Seremos transformados, porque os seus corpos humilhados, logo será semelhante ao do Senhor Jesus. É interessante porque isso traz conforto, alívio para o nosso sofrimento atual. Eu não sei o que você está passando na vida, eu não sei a sua dor. Se a sua dor é relacionada
a sua própria pessoa, o seu físico, algo que você sente consigo mesmo, se a sua dor é algum problema familiar, se a sua dor é por causa do seu trabalho, se a sua dor é por causa de algum dilema existencial que você esteja vivendo, eu não sei, mas uma certeza eu tenho, que na volta do Senhor Jesus, nós seremos transformados. Logo, tudo que passamos aqui nessa terra, teremos uma remissão eterna, porque a nossa vida, a nossa existência será totalmente outra no Senhor Jesus. E a quarta marca do processo de transformação é o ápice, é a própria transformação final. E aqui temos a grande verdade apresentada no texto em si, que quando ele diz: mas todos seremos transformados, no verso 51. E este termo que ocorre 2 vezes nesse texto tem o significado de alterar, de trocar, de mudar. Então o que Paulo está querendo falar aqui é de uma completa transformação, mudança na vida física do crente, que vai acontecer em qual momento? Num piscar de olhos, numa fração de segundos, significando algo muito breve, muito próximo. Então essa transformação, essa mudança por completo que vai acontecer na nossa vida, ela é imprevisível. Portanto, devemos esperá-la. Tão breve, esse milagre da transformação vai ocorrer, porque os nossos corpos serão transformados, os mortos também, juntamente conosco, estarão vivos diante do Senhor para a eternidade. E aqui tem essa ideia de que a imagem e semelhança do Senhor será plenamente restaurada em nós. Logo, a gente vai alcançar aquela condição de um homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo Jesus, de acordo com Efésios 4:13. Então, quando falamos que a imagem do Senhor será restaurada em nós, a gente está falando que a imagem do Senhor em nós, com a queda, foi corrompida. Porque logo o pecado é habitual em nossa vida, é comum, a nossa natureza é pecadora. Então parte da imagem de Deus foi lesada pela pecaminosidade. Em Cristo Jesus encontramos redenção, aperfeiçoamos essa imagem do Senhor em nós, a glória de Deus em nós. Só que será completamente transformada essa restauração à semelhança de Deus, à imagem de Deus, nessa segunda vinda de Jesus. Portanto, a gente vai atingir a maturidade, a estatura completa de Cristo Jesus por fim, né? Se estamos num processo de transformação, o ápice desse processo de transformação vai acontecer quando Jesus voltar. Então, enquanto estamos neste mundo, vivemos uma transição na qual, enquanto estamos nesta casa, neste corpo físico, gememos, nos angustiamos, sentimos dores, sofrimentos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nova habitação celestial, de acordo com 2 Coríntios 5:4. Então a transformação completa em nossa vida, em sua vida, em minha vida, vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Portanto, enquanto você vive aqui, não espere perfeição, espere aperfeiçoamento, maturidade, mas anseie pela volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai nos livrar de toda dor, de todo sofrimento, de toda tribulação. Então este corpo físico, quando gememos e quando estamos angustiados, tudo isso vai passar. Espere então o seu Redentor vir para te levar com ele. Então, como vimos aqui, ao decorrer do tempo, a transformação começa em nosso interior, com uma obra de conversão em nossa vida, pela atuação do Espírito Santo de Deus, o nosso caráter é mudado, a nossa mente é renovada, refletimos a glória do Senhor em nossos relacionamentos, podemos até mesmo ser instrumentos de luz para abençoar, para influenciar o outro, somos luz do mundo e sal da terra. Também
devemos entender que, ao longo do tempo, o desejo do Senhor e a obra redentora do Senhor é para alcançar toda a criação. E aguardamos então essa redenção sobre a humanidade. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então entenda, meu irmão e minha irmã, que a completude da obra de Cristo em sua vida vai acontecer. Se você for pecador como eu, você deve se perguntar: eu estou aquém de quem eu deveria ser? Se contente com isso. Sempre vamos ter esse questionamento. O nosso propósito é continuar crescendo, melhorando, aperfeiçoando a nossa vida em Cristo, através da nossa devoção a Ele, mas compreendendo que estamos num foco, num alvo, entendendo que essa obra em nossa vida vai estar completa no dia de Cristo Jesus, na segunda vinda de Jesus. Amém? Então aguarde, anseie pela vinda do Senhor. Eu deixo aqui 2 perguntas para vocês, para nós orarmos. Primeira é: em quais áreas da vida o Espírito Santo mais te despertou acerca da transformação? Qual foi a área da sua vida que Deus ele tocou e falou: olha, você precisa ser transformado em sua vida nesta área? O que você precisa mudar? O que Deus falou com você ao longo desses 40 dias? Quais assuntos bíblicos mais relevantes para a sua vida ao longo desse devocional que tivemos, desses devocionais, dos 40 dias? Qual foi o assunto que mais marcou a sua vida e que você detectou como importante para a sua mudança, para o seu crescimento, para a transformação da sua mente e do seu coração? Pense nisso, vamos orar.